Imagine que você está tentando resolver um grande mistério. Você sabe que algo aconteceu, mas não viu com seus próprios olhos. Como descobrir a verdade? A resposta é: procurando pistas. Na história, essas pistas são chamadas de fontes históricas. Elas são tudo aquilo que restou do passado e que pode nos ajudar a entender como as pessoas viviam, pensavam e se organizavam em diferentes épocas. As fontes históricas são como janelas que se abrem para outros tempos. Cada uma delas guarda um pedaço da vida de pessoas que viveram antes de nós. Por meio delas, conseguimos reconstruir fatos, hábitos, costumes e até sentimentos de épocas distantes. Mas é importante lembrar que essas fontes precisam ser analisadas com cuidado. Nem tudo que encontramos é a verdade absoluta. O trabalho do historiador é investigar, comparar informações e interpretar o que essas pistas nos dizem. Existem diferentes tipos de fontes históricas, e cada uma nos revela aspectos diferentes do passado. Um dos tipos mais antigos e importantes são as fontes materiais. Elas incluem objetos, ferramentas, armas, utensílios, roupas, esculturas, construções e qualquer coisa física que tenha sido criada ou utilizada por seres humanos. Pense, por exemplo, em uma ponta de lança feita de pedra. Ela pode nos contar sobre a tecnologia, a caça e a vida de um povo que viveu milhares de anos atrás. Já uma construção antiga, como um templo ou um castelo, pode mostrar a religião, o poder e a organização social daquela época. Outro tipo de fonte são as fontes escritas. Elas surgiram depois da invenção da escrita e incluem documentos, cartas, livros, jornais, registros oficiais, leis e até diários pessoais. Por meio dessas fontes, conhecemos detalhes que seriam impossíveis de descobrir apenas observando objetos. Um registro escrito pode revelar o nome de uma pessoa, a data exata de um acontecimento, as regras de uma sociedade ou até os sentimentos de quem viveu aquela situação. Também existem as fontes orais, que são informações passadas de boca em boca, de geração em geração. Essas fontes são muito importantes, principalmente para estudar sociedades que não utilizavam a escrita. Histórias, canções, lendas e memórias familiares podem revelar tradições, crenças e acontecimentos marcantes que não ficaram registrados no papel. O desafio é que, com o tempo, as narrativas orais podem mudar, pois cada pessoa pode acrescentar ou modificar detalhes. Por isso, o historiador precisa comparar esses relatos com outras fontes para ter mais certeza sobre os fatos. Outro tipo essencial são as fontes visuais, como pinturas, fotografias, filmes, desenhos e gravuras. Elas nos ajudam a visualizar o passado e muitas vezes mostram detalhes que as palavras não conseguem transmitir. Uma pintura antiga pode revelar o modo de vestir, a arquitetura das cidades ou até a maneira como um acontecimento foi interpretado por quem viveu naquela época. Mas nem sempre as fontes estão completas. Muitas vezes, os historiadores encontram fragmentos, peças quebradas, textos incompletos ou registros apagados pelo tempo. É aí que entra o trabalho investigativo. Usar cada pista, por menor que seja, para reconstruir o cenário e entender a história por trás dela. As fontes históricas também são classificadas em primárias e secundárias. As fontes primárias são aquelas produzidas na mesma época em que o fato aconteceu, como uma carta escrita por alguém que viveu um evento histórico. Já as fontes secundárias são produzidas depois, por alguém que não presenciou diretamente o fato, mas que pesquisou sobre ele, como um livro de história ou um documentário. O trabalho com as fontes exige atenção e método. É preciso verificar a autenticidade, ou seja, se aquela fonte é verdadeira e pertence mesmo ao período estudado. Também é fundamental entender o contexto, porque um mesmo objeto ou texto pode ter significados diferentes dependendo da época e da cultura em que foi produzido. Sem as fontes históricas, o passado seria um imenso vazio. É graças a elas que conseguimos conhecer as primeiras civilizações,
compreender transformações sociais, acompanhar invenções e entender como os seres humanos se adaptaram ao longo do tempo. Cada fonte é uma peça de um quebra-cabeça que, quando colocada junto das outras, forma a imagem da nossa história. E é por isso que preservar essas fontes é tão importante. Cada objeto, documento ou relato guardado é um elo que mantém viva a memória da humanidade. Sem eles, perderíamos não apenas informações, mas também parte da nossa identidade.